Eu vou considerar os lados sendo 2. O lado é a aresta multiplicada pela raiz de 2 ou pela raiz de 3, né? Nesse caso aí, os lados do cubo é 2, porque lá na primeira linha do enunciado ele falou, tá, Leonardo? Só porque ele falou. Onde que falou? Ele deu essa informação pra gente. Tá vendo lá? Ah, tá. Uhum. Isso, na primeira linha ele diz pra gente, tá? Uhum. Eu já consegui fazer, agora é só jogar na área, né, do triângulo e pronto. Deu certo já. Beleza. Aí você utilizou qual área para calcular? Qual forma para calcular a área? Base vezes a altura dividido por 2. O que você considerou como base? O que você considerou como altura? Base 2 raiz de 2 e altura 2. Entendi. Por quê? Ué, a altura Difícil, né, responder, mas a ideia é criar uma provocação mesmo. Por que você percebeu que a altura era 2? por causa do que é um triângulo retângulo, né? Retângulo onde? No D. Quase. Retângulo em D. Retângulo em D. Só que o retângulo é em G, né? Porque a gente está falando do triângulo BGH, olha lá. O triângulo do item 5 é BGH, certo? BHG, no caso. Aí você coloca que ele é retângulo em G. Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque se não fosse retângulo em G, a gente não poderia concluir que a altura era a medida HG. A não ser que a gente provasse isso com o teorema de Pitágoras. Entendeu? E aí, qual é a parte legal disso? Olha só, gente. Essa conclusão que a gente chegou agora vai ser sempre verdadeira. Sempre, nesse caso, se eu pego uma diagonal atravessada, uma diagonal no plano, uma diagonal que ela liga do ponto B ao ponto H, é a diagonal principal de um triângulo retângulo. Por quê? Porque a base vai ficar sendo essa outra diagonal e a altura a medida menor. Como assim? Então, vocês pararem para pensar o seguinte. A diagonal principal ao quadrado tem uma fórmula. Qual que é, gente? Qual que é a fórmula geral da diagonal? Da maior diagonal? Fala para mim, por favor. Alguém? Qual que é a fórmula daquela diagonal que vocês anotaram lá? Que eu até digitei para vocês, vocês anotaram. Como que se lê? Vocês anotaram por extenso. Essa última diagonal. Gente, se vocês não me falarem, se vocês não participarem com o áudio e nem com a imagem, como é que eu vou saber que vocês estão assistindo a aula? Então é raiz de 3 porque a diagonal atravessou o cubo todo e não só a face. É isso mesmo. A fórmula aí, Mayara, dessa diagonal principal é D igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu levasse tudo ao quadrado, ia ficar assim, ó. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula do D ao quadrado. E a medida B e G, ela é exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado, por exemplo. Então, sempre que eu pegar duas diagonais, uma maior, atravessada no espaço, e aquela menor, que é no plano, a outra medida será sempre a altura, ou a base, né? Tanto faz. Eu posso levar em consideração que o ângulo reto acontece do lado oposto à maior diagonal. Eu queria que vocês anotassem isso, gente. E o seno da 4, como eu descubro? O seno, Mayara, ativa o seu áudio, ou você está sem áudio? Fala se você está com áudio ou sem áudio. Escreve aí no chat, se você estiver sem. Está sem. Lembra da musiquinha do seno e cosseno? Qual que é o ângulo, qual que é
o seno do 45. Como que eu chego? Qual que é a fórmula do seno do 45 graus? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Como é que é lá que vocês fazem? Eu nunca aprendi essas musiquinhas, gente. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, né? Olha só. Em um cubo, o ângulo que corta a diagonal é sempre 45 graus. Mais um detalhe para vocês anotarem. Anota isso aí, por favor. Você pegou o ângulo de uma diagonal, esse ângulo é 45 graus. Seno ou cosseno dele é raiz de 2 sobre 2, sempre. Tá? Então, assim, você nem tem que ficar calculando as medidas e tudo mais, né? É só você lembrar que o ângulo é 45 e o seno dele é raiz de 2 sobre 2, você já marca direto. Você não precisa encontrar a medida, né? A medida oposta, a hipotenusa. Você não precisa fazer isso. No É caso, bom fazer isso? É ótimo fazer o isso. ângulo, Como é que é, Leonardo? no caso, que corta, que é tipo, vai do meio até o lado. Isso, o ângulo, como se diz, é a bissetriz, né? Ele vai dividir um ângulo de 90 graus exatamente ao meio. Por quê? Porque a gente tem aí uma diagonal que liga um ponto ao seu ponto da extremidade, né? Extremidade oposta, que a gente fala. Então, ele vai dividir aí essa face no meio certinha, ou seja, o ângulo de 90 graus vai ser dividido por 2. Então, eu tenho 45 inferior e 45 superior. Sempre, tá? Sempre que eu pegar aí o ângulo de uma diagonal, atravessando essa face, eu tenho 45 graus. A área do triângulo BDC, alguém já fez, gente? Todo mundo já terminou o item 6? Deixa eu só ver aqui hoje quem veio, né? Hoje veio todo mundo. Menos Beatriz e João. Só que participando da aula só tá a Mayara, o Lucas de vez em quando, o Leonardo mais de vez em quando ainda, e a Esther mais de vez em quando. Vou começar a tirar décimozinhos de vocês de participação, vocês ficam me deixando no vácuo, vocês vão ver comigo. Posso ir para o número 2? Não, tem que colocar para quem participar. Colocar não, Vai até 10. 5 Eu vou décimos tirar para de quem cada não está participação. participando. Participar é obrigação, entendeu? Não participar que é o problema. Aí, Vamos para o número 2? Todo mundo já terminou a 1? não, calma. Não? Onde você está, Leonardo? Qual questão? Qual item? Pode ir, eu só ir. Não, me fala onde você está, conversa comigo. Qual que você está fazendo? O 4. 4, seno do ângulo. Com o seno do ângulo, como a gente sabe que esse ângulo é de 45 graus, aí o seno dele é raiz de 2 sobre 2. Não tem que fazer as continhas, não. Mas se quiser fazer também dá certo, porque aí vai ficar a medida oposta, que é 2, e dividido pela diagonal, que é 2 raiz de 2. Aí você vai cortar o 2 com 2. Se eu quiser fazer na prática, é fazer o cateto oposto Cateto oposto sobre a dividido. hipotenusa. Isso. Ah. Isso. Aí o cateto oposto é 2, que vai ficar dividido por raiz de 2 sobre 2. Desculpa, vai ficar dividido por 2 raiz de 2, né? Que é a diagonal, é a formulazinha lá do A multiplicada pela raiz de 2. Eu quero fazer um teste com vocês sobre a resolução de exercício, utilizando aqui um suportezinho que eu arrumei. Conseguiu fazer aí, Leonardo? Aham, só tava. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. E a 6, a área do triângulo
Ô, Roberto, por que aquela hora você falou que o outro lá era é, raiz de 2 raiz de 3, se eu não me engano? É a medida BH aí. A medida BH vai ser 2 raiz de 3. É a aresta multiplicada pela raiz de 3, tá? Vai ser sempre assim. Ah, tá. É isso que eu tinha falado sobre essa raiz de 3 aí. Certo? A área é 2 vezes 2 dividido por 2. Não entendi a pergunta, Lucas. A 6, você entendeu o que eu falei aí, Mayara? Quando você perguntou da 6? Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão aí, gente? Mais ou menos. Qual que é mais ou menos, Mayara? 6? Deixa eu resolver ela aqui. Deixa eu resolver o item 6 com vocês, tá? Então, se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar a... Ué? Agora vai parar aqui. Vamos lá. Eu vou fazer o item 6 é número 1, né? Então, essa é número 1 aí. Vou fazer o item 6 dela. Só ver aqui como é que está aparecendo para vocês na câmera. Professor, Oi. quando fala mesmo plano, o que quer dizer? O mesmo plano quer dizer o seguinte. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Deixa eu te dar uma informação. O triângulo BDH, ele está BDH, ele está em um plano atravessado, como se fosse uma faca cortando esse cubo aí. Concorda comigo? BDH, ele está cortando um cubo atravessado, na diagonal ali, ele está, né, cortando no material ao meio. E o BGH, ele está cortando essa mesma figura, só que agora de uma forma de frente, né? Ele está cortando lá atrás, né? Está pegando aqui da frente e cortando até lá atrás. Eles não estão no mesmo plano. Quais seriam os triângulos no mesmo plano? Por exemplo, se eu pegasse a tampa desse cubo aí, eu teria a medida EFGH. Quais seriam os triângulos no mesmo plano? O triângulo EFH com o triângulo FGH. Poderia ser o triângulo EGH. Esses triângulos que fazem parte de uma mesma superfície estão no mesmo plano. Então, eu teria que olhar para aquele plano e ver as duas figuras paralelas. Então, figuras em um mesmo plano, elas são paralelas. Por exemplo, a lateral direita é paralela à lateral esquerda. Então, eu poderia até falar que todos os triângulos da lateral direita são de um mesmo plano da lateral esquerda, porque eles são paralelos. Esse item 3, eles não estão no mesmo plano porque eles não são paralelos. Eles estão de encontro, assim, ó. Eu tenho um triângulo de frente, eu tenho um triângulo de lado. Esses aqui não são no mesmo plano. Eles estão aqui perpendiculares ou formando um ângulo entre eles qualquer. Para eles estarem no mesmo plano, eles precisam ser ou estar na mesma face ou estarem em faces paralelas. Se você até quiser anotar isso aí. Certo? Deixa eu só parar o compartilhamento aqui um pouquinho para a gente resolver o item 5. Vou desenhar aqui o cubo, mais ou menos. Vocês sabem como que é a qualidade dos meus desenhos, né? Deixar aqui mais um pouco. Eu vou parar o compartilhamento da tela para ficar maior aí para vocês, tá? Só um minutinho. Se ficar maior para vocês, me avisa, por favor, se ficou bom ou não. É um teste que eu estou fazendo aqui para ver se a qualidade vai melhorar, né? A qualidade da imagem para vocês. Já vou focar aí, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Focou, né, gente? Ficou bom, não ficou? Focou. Então tá. Então, essa medida aqui é o ponto A, olha, vou pegar aqui assim, ó.
Vou pegar aqui de uma outra cor. Vou pegar aqui de profundidade. Então tá, olha só como que funciona. Eu tenho, então, o ponto A, o ponto B, o ponto E aqui em cima, o ponto H. Sempre que forem resolver um exercício, gente, desenha, tá? Importante demais. E o ponto B está lá atrás, ele está invisível. Estivesse tampando, papel de preto. Então, vamos lá. O item 5 dele foi o seguinte, ele perguntou assim, ó. A área do BHG, a área dele é igual a 2 raiz de 2. Ele afirmou e está perguntando se isso é verdade ou não. Como que a gente faz isso? Né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que fazer da forma mais fácil possível, da forma mais rápida possível. E a forma mais rápida possível é desenhar o triângulo BHG pegando as medidas. Onde está o triângulo BHG? Ele está aqui, ó. Ele é esse triângulo aqui, ó. Sai lá do H, né? É esse triângulo aqui, ó. Se eu conheço o triângulo, eu pego as medidas dele. Qual que é a medida HG, gente? Qual que é a medida HG? O que foi com vocês hoje? O que foi com vocês Eu acho que é hoje? 2. É 2. Então, eu tenho aqui, ó, essas medidas aqui para o triângulo, ó. As medidas aí. 2 raiz de 2 e 2 raiz de 3. Certo? Como é que tá? Como é que tá aí? Tá vendo, gente? Tá muito claro. Tá muito claro? Deixa eu fazer um teste aqui. É por causa da Aquela distância, eu acho. desfoca quando você escreve. Tava tentando evitar a sombra, sabe? Eu deixei tudo aberto aqui. Mas eu acho que tá relacionado com a distância. Então tem esse triângulo aí. Só que eu sei que ele é reto aqui, ó. Tem no ponto G. Como que eu sei disso? Essa diagonal aqui, ó. Vou verificar, ó. Teorema de Pitágoras. Se isso aqui, como é a medida maior, for elevado ao quadrado, ela vai ser igual às outras elevado ao quadrado? Se for, eu posso utilizar só uma vezes a outra dividido por 2, que é a fórmula do triângulo. Isso aqui por verdade. Isso aqui fica o seguinte, ó, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e multiplica por 3. Do lado de cá fica com 12. Eu estou verificando se isso aqui é igual a isso. Quanto que é 4 mais 4 mais 8? 4 vezes 2, 8. Mais 4, 12. Deixa eu falar para vocês. Isso aqui que a gente percebeu, a Stephanie tinha percebido isso aqui intuitivamente. Essa situação aqui, gente, sempre que acontecer essa realidade no cubo, isso aqui, ó, vai ser sempre verdadeiro. Vocês nem precisam ficar verificando isso todas as vezes. Não precisa. Qual que vai ser a estratégia de vocês? Vão desenhar o triângulo, pegar a maior medida, chamar ela de diagonal. Se essa medida aqui é diagonal, essa aqui vai ser o ângulo reto. Sempre. E o ângulo reto, eu posso chamar isso aqui de base e isso aqui de altura. O encontro entre a base e a altura acontece no ângulo reto. A hipotenusa não encosta no ângulo reto em um triângulo retângulo. E a área de um triângulo é base vezes a altura. De um triângulo retângulo
É base vezes altura dividido por 2. A área de um triângulo para essa situação é 2 raiz de 2. E isso aqui, gente, ó, pode ser feito sem isso aqui, ó. Por quê? Porque sempre que eu pegar duas diagonais e um lado, eu terei um triângulo retângulo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, a gente acaba fazendo um exercício aqui que parece tranquilo, mas e se não fosse retângulo aqui, ó, como vocês iam resolver essa área, gente? Quem arrisca? Se não fosse retângulo. Eu não sei. Ó, fórmula de Ero. Ó, vou anotar aqui, ó. Se não fosse retângulo, fórmula de Ero. A gente já viu. Uma coisa ou outra. Você pode até fazer essa aqui direto. Que é aquela que é a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Aquela fórmula lá serve para qualquer situação. Fechou? Alguma dúvida, gente? Vamos para... Está muito claro. Tipo, tá Ainda está muito claro? Tipo, não é claro, é porque está longe, parece. Aí, tipo, não dá para ver direito, muito pequeno. Entendi, não. Beleza, obrigado aí pelo feedback. Deixa eu ver aqui o que eu consigo aqui, ó. Tá, Aí, agora melhorou. Para posicionar aqui. Porque agora, desse jeito, eu posso abrir a janela Aí, para acabar agora um pouco dá com pra essa claridade aí. Deixa eu ver aqui, ó. Essa sombra. Melhor? Aham. Muito bom, então, valeu. Vocês têm que conversar comigo, né? Vocês não conversam comigo, não sei o que acontece. Parece que vocês fazem greve de silêncio comigo. Vamos para número 2. Eu quero que vocês tentam fazer essa número 2 aí no tempo da aula ainda, tá, gente? Hoje, assim, e participe e me fala quais são os valores, por quê e tudo mais. Tirar as dúvidas comigo. Vou tentar resolver ela aqui com vocês, mas eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? Tenta fazer aí, por favor. Vou até fazer aqui, ó. Vou organizar aqui também. Quem que pode ler a pergunta? Olha só, de onde que é, gente, essa número 2? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. De onde que é essa número 2? Quem tá aí com o material? Fala para mim. Como é que é? De qual instituição que é a número 2? UFG? UFG, né, gente? É a instituição mais próxima, federal mais próxima de vocês, né? Se for para fazer aí um vestibular, com certeza esse vai ser o vestibular que vocês vão fazer. As questões da UFG, vocês têm uma obrigação moral de resolver em todas, né? Certo? Vamos lá? Quem pode ler essa enunciada aí para mim? Uma caixa com tampa tem forma de um cubo e foi construída de modo que sua aresta interna é de 0,5 metros. A respeito dessa caixa, é correto afirmar que... E aí, seu volume é 0,5 metros cúbicos? Número 2. É. Você acha que é? Faz aí a continha, então. Não, é porque eu confundi com a área, não é? Eu pensei que se fosse a área, eu acho que era, mas não é a área. Então fala para mim quanto que é, faz a continha aí. Se ele é construído de uma forma de um cubo, qual que é a fórmula do volume do cubo? Quem pode falar, gente? Não. É aresta ao cubo? Isso, a aresta ao cubo, que é a aresta vezes a aresta vezes a aresta de novo. Então vai ficar 0,5 vezes 0,5
vezes 0,5. E não só o 0,5 sozinho. Então, vai ficar 0,5 vezes 0,5, que é 0,25, vezes 5, que é 0,125. Se tiver dificuldade de fazer essa continha de números decimais, vocês fazem as continhas esquecendo um número aqui, ó. Esquece o número 0. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 de novo, 125. Então, o volume não é 0,5 metros cúbicos. O volume é 0,125 metros cúbicos. Vamos para o item 2. O item 2. Pode-se colocar na caixa 200 objetos na forma de um paralelepípedo retângulo de dimensões 5 centímetros, 10 centímetros e 12,5 centímetros? Primeira pergunta. Qual que é o volume desse paralelepípedo retângulo em centímetros cúbicos? Fala para mim. 0,0125. Não, do paralelepípedo, eu vou pegar as medidas do paralelepípedo. Nesse caso aí, o volume dele será 5 centímetros vezes 10 centímetros vezes 12,5 centímetros. O volume do paralelepípedo é 12,5 vezes 10, 125. 125 vezes 5, 625. 625 centímetros cúbicos. Quando eu multiplico 625 por 2, eu tenho 1.250. Mas ele não queria que a gente multiplicasse por 2. Ele não quer colocar só duas caixinhas lá dentro, só dois objetos. Ele quer colocar quantos? Ele quer colocar 200. Para 200, o volume total será 625 multiplicado por 200. Vocês conseguem migrar aí, gente, da tela da pergunta para a resolução. Então, quando eu estiver resolvendo, aconselho vocês a irem lá no papel, né, da folha da resolução, para vocês acompanharem, tá? 625 vezes 200 é quanto? Quem tem calculadora aí? Esse 625 é multiplicando 5 vezes o 12,5 e o 10? Muito bom, Leonardo, tá no rumo. 625 vezes 2 é 1.250. Com 0, 12.500. Outro 0, 125.000. 125.000 centímetros cúbicos. O volume em metros cúbicos é 0,125. Será que em centímetros cúbicos é esse valor aqui também? A gente faz a continha aqui, ó. Volume da caixa. O volume do cubo, então, ou da caixa, é igual a... Se era 0,5 metros, significa que é 50 centímetros. O volume da caixa é 50 centímetros vezes 50 centímetros vezes 50 centímetros. O volume da caixa, então, é 5 vezes 5 vezes 5, 125. 1 0, 2 0, 3 0. 3 zeros. Centímetro, centímetro, centímetro. Centímetro 10 vezes, que é centímetro cúbico. Esse valor aqui é igual a esse. Significa, então, que é verdade. O item 2 é verdadeiro. Está correto. Por quê? Porque cabe, então, 200 caixinhas de 625 centímetros cúbicos dentro desse cubo aí. Vocês entenderam qual que é a lógica do exercício, gente? Alguém tem alguma dúvida? Entendeu? Tá, então vamos para o item 3. O item 3 é o seguinte, ele fala assim, ó, a área da superfície interna, incluindo a tampa, é igual a 1,5 metros quadrados. A área da superfície interna. Como que eu calculo a área da superfície, né? Eu calculo a área do material em si, de quanto papelão que eu vou gastar para calcular isso. Para isso, eu preciso calcular a área de cada uma das faces. Qual que é a área da face desse cubo aí, gente? A área da face do cubo é 0,5, que é uma medida, vezes 0,5.
metros, que é a outra medida. Então, a área da face é igual a 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Como eu tenho 6 faces, eu vou pegar a área da face, então, e multiplicar pelo número de faces. A área da face vezes o número de faces. Então, a área total é igual a 0,25 vezes 6. A área total é igual a 1,5 metros quadrados. Por quê? Porque essa é 6 vezes a área de cada uma das faces. E ele tinha perguntado se a área da superfície era 1,5. Portanto, então, a 3, o item 3, é verdadeiro. O item 4. A diagonal de uma de suas faces internas mede 1 metro. Como que eu calculo a diagonal de uma face, gente? Fala para mim. Raiz de 3. De face é raiz de 2. Então, eu pego a aresta e multiplico por raiz de 2. A aresta é 0,5 vezes raiz de 2. Olha o pega. Se eu não lembrasse da raiz, lá da forma, se eu não lembrasse a raiz, ia ficar 0,5 vezes 2. Aí essa resposta seria correta. Isso ia fazer você errar a questão. Porque não é multiplicar por 2, é multiplicar por raiz de 2. A minha resposta não é 0,5 vezes 2, é 0,5 vezes raiz de 2. Portanto, o item 4 é falso. Isso é falso. Falso por causa disso. Aí eu vou para o item 5. O item 5, ele fala o seguinte para mim. Sua diagonal mede 50 raiz de 3 centímetros. Vamos verificar. A diagonal principal dela, qual que é a forma da diagonal principal, Guilherme? Que você acabou de falar. Não, raiz de 3, quer dizer. A raiz de 3. Então, eu pego a aresta. A pergunta dele foi em centímetros. Então, eu vou usar a informação de centímetros. 0,5 metros é 50 centímetros. 50 centímetros vezes raiz de 3. Olha lá, ó. O item 5, então, portanto, é verdadeiro. Aí eu vou para o item 6. No item 6, é a pergunta central aí desse exercício. Está relacionada a custo. É para esse tipo de atuação profissional que a gente utiliza essa parte da matemática aí. Se a espessura do material usado mede 1 centímetro e o preço do custo para a construção é de 0,02 reais por centímetros cúbicos, então foram gastos menos de 300 reais para construí-la. A gente tem que dividir o problema em 3 partes. Uma parte que fala sobre a espessura, a outra parte que fala sobre o valor por centímetro cúbico e a outra parte que fala sobre o valor total do custo para construir, então, essa caixa, né, a partir desse material. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar o volume do papelão. O volume do papelão é a área total da superfície dele multiplicada pela espessura. Esse é o volume de papelão. Imagina que ele é como se fosse uma folha, né? Então, pega a espessura daquela folha e multiplica pela área daquela folha. Qual que é a área da superfície dele, das 6 faces? Quem pode falar para mim? É 1,5 metros. Muito bom, 1,5 metros quadrados. Só que como ele deu ali o custo por centímetro cúbico, a gente vai fazer essa continha de novo agora em centímetros cúbicos, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que a área da face dele é 50 centímetros vezes 50 centímetros. Multiplicado pelo número de faces que ele tem, que é 6. Então, a área total dele vai ficar 5 vezes 5, 25. Trago 2 zeros para frente e multiplico por 6. Então, a área total em centímetros é 2.500 vezes 6. 2.500 vezes 6 dá quanto? Muito bem, gente. 15.000.
15.000 centímetros quadrados. Ele falou assim, olha, a espessura dele é 1 centímetro. Então, o volume é igual à área total multiplicada pela espessura dele. Pela espessura dele. Certo? Vou até colocar aqui por extenso para vocês lembrarem. Então, o volume é igual a 15.000 centímetros quadrados, que multiplica por 1 centímetro de espessura. O volume total é 15.000 centímetros cúbicos. Como ele tem um custo de R$ 0,02 por centímetro cúbico, qual que é o custo que ele teria para 15.000 centímetros cúbicos? Custo é o volume multiplicado pelo custo unitário. O custo unitário dele é de quanto? 0,02. 0,02. Top. Então, eu vou falar que o custo é 15.000 multiplicado por 0,02. Olha só que legal, gente. Quanto que é 15.000 vezes 2? 300. 15.000 vezes 2, de novo, Guilherme, mais uma chance. 15.000 vezes 2, Guilherme. Você fez direto. 15.000 vezes 2, 30.000, não é? 30.000. Olha só, gente, esse macete aqui, ó. Eu tenho quantas casas depois da vírgula?